Olá, pessoal! Dando continuidade ao nosso estudo do reino animal, nós vamos dar um passo à frente agora e tratar de animais um pouco mais conhecidos pela maioria. E vocês, eu acho que vão gostar um pouco mais, porque são também organismos mais bonitos. Já já a gente vai chegar até o grupo dos vertebrados, ao qual a gente pertence, mas por enquanto a gente ainda vai ver uns bichinhos um pouco diferentes, umas coisas que fazem parte do mundo dos invertebrados. Então, são organismos muito diferentes da gente, mas são animais também, porque tem aquelas características básicas que a gente tratou na primeira aula. Agora a gente vai lembrar. Nós já vimos porífera, nós já vimos quinidária, nós já vimos plateumintos, nós já vimos nemátoda, ou os nematódios. E agora nós vamos dar seguimento com a aula de hoje e vamos tratar de 3 grupos de organismos super importantes aí, e que inclui o filo mais diverso aí do planeta Terra, dentre o reino animal. Então vamos lá, vamos estudar um pouquinho mais e com essa aula e a próxima a gente encerra o reino animal. No salto seguinte agora da nossa árvore filogenética, nós vamos entrar em 3 grupos aí, que são os moluscos, os anelídeos e os artrópoda, que estão bastante próximos aparentados filogeneticamente, mas contêm diferenças muito grandes. Vou focar na diferença entre esses grupos e falar um pouco dos organismos que a gente conhece menos. Começando pelo filo molusco, nós vamos aprender um pouco sobre esses animais que têm uma característica, um corpo mole. Então, todo mundo conhece aí o caramujinho, esse é inclusive um caramujo invasor, o caramujo africano. Eles vão ter a concha e tem esses aquáticos que a gente conhece, os bivalves, que são esses organismos que têm conchinha, tem várias espécies. E são surpreendentes para a gente quando eles saem de suas conchas. Então, o corpo é mole de uma forma geral, mas ele já tem muito mais estruturas desenvolvidas do que os organismos vermiformes, plateumintos e nematóides lá. Eles vão ter pulmão, eles vão ter o intestino completo, com boca e ânus, eles vão ter um sistema circulatório já inicial, vão ter coração, na verdade, corações, e isso muda muito a história, a coisa toda. Apesar de terem concha, são ágeis ou pelo menos usam a concha para se defender. O Nautilus o Nautilus presente aí nesse GIF, por exemplo, é um organismo muito antigo, tem milhares, milhões de anos, que ele é exatamente dessa maneira, e os fósseis dele são iguaizinhos ao atual, mostrando o sucesso evolutivo dessa carapaça aí que ele criou, e mesmo assim ele consegue se deslocar bem por nada nos mares. Os bivalves também podem nos surpreender com sua capacidade de movimentação, e existem outros moluscos, além deles, como os polvos, que perderam a concha foi regredida e eles ganharam mais habilidade para nadar, perderam a proteção da concha, mas são bastante inteligentes, têm olhos muito desenvolvidos, então tem várias espécies e com muito sucesso evolutivo também dessas espécies mar afora. As lulas, que são muito aparentadas com os polvos, já adotaram uma forma de natação mais próxima, parecida com os peixes, e embora algumas delas ainda nadem bem parecido com os polvos, mas são animais também extraordinários. Todos são moluscos, todos fazem parte desse grande filo e possuem essas características que são um salto evolutivo aí, em comparação com os vermiformes. Agora a gente vai entrar no grupo dos anelídeos, que também é muito aparentado, os moluscos e artrópodes, mas tem diferenças muito grandes, que já tem um formato corpóreo que volta um pouco atrás nesse estilo vermiforme. Então, quem os representa são as minhocas, as sanguessugas e os poliquetas. Você pode ver a imagem aí e pensar que eu estou falando de uma lacraia, mas não é, tá? Os poliquetas são organismos aquáticos, são marinhos e embora lembrem um pouco as lacraias, não são aparentadas, não pertencem ao mesmo grupo. As sanguessugas são mais incomuns para a gente, mas são organismos aquáticos, geralmente em brejos, assim que a gente encontra. Agora, minhoca tem para todo canto, Mas tem uma característica deles aqui que os aproxima muito do grupo seguinte que a gente vai falar, dos artrópodes, que é a presença dessa cutícula. Essa estrutura parece uma casquinha, uma capinha ali de proteção sobre o corpo delas. E chamam-se anelídeos por causa desses anéis que se repetem ao longo do corpo delas. Então, não só as minhocas, os outros organismos também têm essa repetição de anéis aí, e em cada anel desse eles vão ter órgãos repetidos. Então, vai ter um coraçãozinho em cada anel, um nefrídiozinho, que é como se fosse um rim em cada anel, o sistema digestório, gânglios nervosos, tudo vai se repetindo ali ao longo de cada anelzinho desse.
E isso faz com que elas tenham essas divisórias, né, aneladas ao longo do corpo, que se formam compartimentos que geram um tipo de pressão hidrostática. Então, elas conseguem usar isso para se locomover muito bem. Então, olha só esse GIF aí. A gente consegue ver que o movimento delas utiliza muito a compressão e o relaxamento desses anéis, o que gera, né, uma forma de locomoção muito eficiente para elas. E o fato de ter esses anéis repetidos faz com que muitas espécies possam sofrer ferimentos, né, perder parte do corpo e sobreviver mesmo assim, porque os órgãos são repetidos, né, ao longo do próprio corpo ali. Então, sem mais delongas, vamos para o filo Artrópoda, que são os organismos mais comuns aí que a gente vai encontrar, né, a olho nu, terra afora. Se a gente olhar bem como é a divisão corpórea dos artrópodos, nós vamos perceber que ainda existem partes desses anéisinhos, como ocorre nos anelídeos, né, porque eles herdaram isso de um ancestral comum. Só que nos artrópodes eles já têm muito mais especialização no corpo, né, aquele corpo todo igual. Então, nós vamos ter estruturas com funções muito específicas ali, e uma diversidade muito grande. Se a gente olhar um crustáceo como um caranguejinho, a gente vê isso claramente, né? Hoje a gente pode olhar um camarão, olha só como, né, o corpo todo tem perninhas, anteninhas, coisas altamente especializadas. O grupo dos crustáceos é basicamente aquático, principalmente representado por organismos marinhos, né? E esses organismos, né, respiram através de brânquias, então precisa da proximidade com a água. A gente tem um representante terrestre, que é o tatuzinho de jardim, ou tatu bolinha, que depende de ambientes úmidos, porque também respira por brânquias, mas já conseguiu alcançar o ambiente terrestre. Nos demais artrópodes, a gente já vai ter uma variação muito grande de ocupação de ambiente. Se a gente pensar no escorpião, por exemplo, ele não precisa de umidade. O escorpião pode, né, dependendo da espécie, viver num deserto, sem água, por muito tempo. A gente tem aranhas que vivem também em ambientes muito inóspitos, não precisam estar próximos de nenhum tipo de umidade. Se a gente imaginar a capacidade que os artrópodes têm de deslocamento, a gente pode usar as borboletas monarca como exemplo. Eles conseguem viajar milhares e milhares de quilômetros através do processo migratório delas ali. Mas não é, nós também aguentamos firme aqui os artrópodes no nosso corpo. Por exemplo, um bichinho de pé lá, sua coceira infernal, é nada mais do que uma pulga, um inseto que tem uma fase de desenvolvimento que ele fica no pé da gente, no pé de cachorro, pé de porco, pé de galinha, onde ele conseguir se desenvolver e se reproduzir ali. E a gente não é só isso, né? A gente tem também os cravos, que infernizam bem nossa adolescência lá, que são aracnídeo, é um parente das aranhas e do escorpião, dos escorpiões, é uma artrópoda também, que consegue viver no nosso corpo ali. Os piolinhos também são artrópoda, surpresa, mais um, né, desses organismos que vivem no nosso corpo, nos parasitando. Os carrapatos são aracnídeos, são aparentados também com as aranhas, com os escorpiões, né, um parasita da gente, dos nossos animais de estimação. E a gente tem lá os pernilonguinhos da vida que transmitem doenças, né, são vetores de vírus importantes que matam milhares, milhões de pessoas todos os anos. Embora diverso e com vários tipos de estilos de vida, né, e formas de sobrevivência diferentes, todos os artrópodes têm uma coisa em comum, mais de uma coisa na verdade, mas a principal delas é o exoesqueleto de quitina, que funciona como se fosse um esqueleto mais externo, né, uma coisa que protege de fora para dentro. Esse exoesqueleto de quitina, ele tem que ser abandonado quando o organismo artrópoda cresce, né, ou que muda de fase de desenvolvimento. Então, por isso que quando a cigarra deixa, né, de ser a fase larval dela, que se alimenta lá na raiz da planta, ela emerge no solo e ela rompe essa casca, que é o exoesqueleto dela, e fica paradinha no tronco, esperando o organismo dela sintetizar o novo exoesqueleto. Ela cresce e muda também de forma corpórea, ela vai ganhar asas e etc. E aí ela tem que deixar esse esqueleto antigo. O mesmo acontece, né, nos desenvolvimentos completos, né, de metabolismo, de metamorfose, quer dizer, completos, é o caso da borboleta, por exemplo. Então, vai ter todo um abandono ali de exoesqueletos ao longo do processo de crescimento da larva, que é a lagarta, e também vai ter a formação de casulo, né, para poder desenvolver o inseto alado, né, que é a borboleta no caso. Se você já viu uma barata branca ou um grilo branco por aí, é porque eles estão, né, crescendo, eles acabaram de abandonar o exoesqueleto anterior e estão esperando o exoesqueleto novo ficar pronto para eles poderem se deslocar. Eles não são uma espécie diferente nem nada disso. Só estão crescendo ali, se desenvolvendo.
E aí a gente tem nos artrópodes essa quantidade de estilos de vida diferentes. Pode ser a formiga lá vivendo de forma social, cartando folha para tratar dos seus fungos, né, em conjunto com o formigueiro todo. Pode ser abelhas que coletam o pólen juntas para fazer mel, para fazer com que o enxame cresça e sobreviva em conjunto. Ou pode ser organismos bastante solitários, como as aranhas, que vão se reunir ali com organismos da mesma espécie, muito raramente, só em períodos de reprodução, no mais vão ser bastante solitários. Seja como for, se você escavar um pouquinho a terra, levantar um tronco de madeira ou alguma coisa que tenha feito umidade juntar no solo, você vai encontrar um monte de artrópodes ali escondidinhos. Se você explorar o ambiente aquático, a mesma coisa, uma diversidade imensa de formas, cores e animais bastante surpreendentes, que são nada mais do que animais invertebrados, artrópoda, ocupando aquele ambiente com bastante sucesso. E a grande novidade evolutiva em termos de ocupação de ambiente é que os artrópodes conseguiram voar muito antes de outros organismos aí, de outras espécies na Terra, e ocupar também um ambiente aéreo, o ar aí como um todo.